Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora para o módulo 2 do nosso curso de Física, certo? Nós vamos falar sobre vetores. Nossa, importantíssimo. Um assunto, assim, crucial, crucial. Vetores é a base. O capítulo vetores é a base, certo? Sem ele, realmente, a física não anda, não anda. Vamos lá. Muita atenção e vamos começar. Gente, olha só. Na física, as grandezas podem ser classificadas em dois tipos: grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Para quem não se lembra, o que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é toda grandeza que não tem direção e sentido. Não tem. Grandeza escalar não tem direção e sentido. Ela tem apenas valor e unidade. Então, grandezas escalares são aquelas que só têm valor e unidade. Elas não têm direção e sentido. Lembrando que a palavra valor, ela também é conhecida como módulo e também é conhecida como intensidade. Então, intensidade, módulo, valor, tudo a mesma coisa, certo? Tudo a mesma coisa, tá bom? Um exemplo bom de grandeza escalar: massa. Eu, Luiz Felipe, tenho 70. Agora eu emagreci pela cirurgia, né? Mas eu estava com 73 quilogramas. Tem como eu colocar direção e sentido na massa? Luiz Felipe, qual que é a sua massa? Eu tenho 73 quilos. Para o norte. Para o norte. Porque quando eu vou para o outro lado, muda. O que é isso? O que é isso? Não existe direção e sentido para a massa. Então, massa é uma grandeza escalar. Densidade também é, volume também é, temperatura também é, certo? Nós temos exemplos variados, ok? E grandezas vetoriais? São aquelas que têm direção e sentido, certo? Grandezas vetoriais são aquelas que têm direção e sentido, certo? Eu posso até não usar, mas tem. Então, por exemplo, velocidade. Eu viro para você e falo assim: eu estava a 100 km por hora quando eu fui multado na rodovia. Tá ok para você? Tá. Ah, beleza. Estava 100 km por hora quando foi multado na rodovia. Beleza. Aí eu viro e falo para você assim: eu estava a 100 km por hora indo para o norte quando fui multado na rodovia. Vocês viram que eu acrescentei o sentido e a informação continuou ok. Não gerou confusão, tipo, nossa, você acabou de falar um negócio que não existe. Não, tá tudo certo. Então, grandezas vetoriais são aquelas que têm três características. Elas têm módulo, ou seja, valor, elas têm direção e elas têm sentido, certo? Exemplos: velocidade, força, aceleração, campo elétrico, impulso, quantidade de movimento. Nossa, tem muitos exemplos, certo? Muitos exemplos, tá? Vamos lá, então. Gente, vamos pegar dois vetores para a gente discutir esse negócio. Para quem não sabe, o que é o vetor? Vetor é a entidade que representa as grandezas vetoriais. Então, as grandezas vetoriais, elas são representadas por vetores, ok? Então, aqui, por exemplo, eu tenho dois vetores, o A e o B. O vetor A, você pode reparar aqui, ó, ele tem uma setinha acima dele, para a direita. Essa setinha, ela fica em cima de todo o vetor. Todo vetor tem essa setinha para a direita acima dele, e a finalidade dela é representar que o A é um vetor. Então, gente, toda vez que você encontrar essa setinha em cima da letra, é para indicar que o cara é um vetor. Mas o vetor mesmo é isso daqui, ó. O vetor mesmo é isso daqui. Então, esse cara aqui é o vetor A. Aquela setinha acima dele é só para indicar que o A é um vetor. A setinha acima dele, ela é obrigatoriamente para a direita. A setinha acima dele é obrigatoriamente para a direita. Agora, obviamente, o vetor pode ser para qualquer lugar, né? O vetor pode ser para qualquer lugar.
para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tudo bem? Bom, e ali nós temos o vetor B inclinado, tá? Uma coisa inclinada. Vamos ver as características dos vetores? Vamos começar pelo vetor A. Vamos lá. Quantas características tem um vetor mesmo? 3. Módulo, ou valor, ou intensidade, né? Módulo, ou valor, ou intensidade. Direção e sentido. Vamos começar pelo módulo do A. Gente, módulo é o valor, né? Se você olhar o desenho lá, quantos quadradinhos o A mede? O A mede 2 quadradinhos, ó. Ele vai do 1 até o 3, ele mede 2. Então, quanto que é o módulo do A? 2. Você tem duas maneiras de representar módulo. A primeira é mantendo a seta e colocando o cara entre barras, como a gente aprende em matemática. A primeira maneira de representar o módulo é igual a matemática. Coloca o cara entre barras. A segunda maneira é tirar a seta. Tira aquela seta que indica que o cara é vetor, certo? Tire. Eu, particularmente, vou ficar com a segunda. Vou usar só a segunda, tá? Então, quanto que é o módulo do A? Módulo do A é igual a 2. Direção. Direção é a reta na qual ele se apoia. O A está apoiado na horizontal, no eixo X. Na horizontal. E o sentido? O sentido é para a direita. E você pode usar a rosa dos ventos, né? O sentido é para leste. Pode falar um negócio para vocês. Tem muito aluno que confunde direção com sentido. Muito aluno confunde direção com sentido. Professor, como é que eu faço para não errar? Você vai lembrar que o sentido de um vetor é para onde a seta aponta. Gravem isso, gente. O sentido de um vetor é para onde a seta aponta. A seta do vetor A aponta para a direita. Logo, o vetor A tem sentido para a direita. Se o sentido é para a direita, então a direção é horizontal. Então não tem como confundir os dois. Ah, sentido horizontal. Não. Sentido é para onde a seta aponta. A seta aponta para a direita. Então, o sentido é para a direita, a direção horizontal. Certo? Beleza, agora vamos para o vetor B. O vetor B, olha só. Qual é o módulo dele? Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. O módulo, vocês perceberam que o vetor B, ele não é tão óbvio, ele está inclinadinho. Né? Ele está inclinadinho. Como é que eu faço para determinar o módulo dele? Muito fácil. Nós vamos aproveitar que ele está inclinadinho e nós vamos contar quadradinhos. Ó. Então, aqui, ó. Você vai contar quadradinhos. O vetor B, gente, eu vou aproximar, tá? Na horizontal, ele tem 3 quadradinhos. Na verdade, é 3 e uns quebrados, né? E na vertical, ele tem 2. Perdão pela letra aí, porque PowerPoint não fica bom. Ele tem 2 na vertical e 3 na horizontal. Formei um triângulo retângulo, não foi? Em que quem é o B? O B é a hipotenusa do triângulo. O B é a hipotenusa do triângulo. Eu formei um triângulo retângulo em que o B é a hipotenusa. Aí eu vou lá e vou fazer Pitágoras. Então vai ficar assim, ó. B ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Certo? B ao quadrado igual a 9 mais 4. B ao quadrado igual a 13. Então, B igual a raiz de 13, certo? Então, quanto que mede o B? Qual que é o valor do B, o módulo do B? Raiz de 13. Lembrando que como é que nós representamos módulo de um vetor? Módulo de um vetor, você mantém a seta e coloca entre barras, ou você tira a seta. Então, o módulo do B é aproximadamente raiz de 13, certo? Direção. Agora, cuidado, hein? Direção. Tem muito aluno que fala assim, inclinado, diagonal. Não. Errou! Errou. Não é isso, não. Inclinado, diagonal. O que é isso? Não. Gente, a direção ela vai ser determinada a partir do ângulo que o vetor forma com o eixo. Então, o vetor B, se você observar, ele forma um ângulo de 30 graus com o eixo X. Detalhe, com o eixo X positivo.
Pessoal, a gente sabe que o x ele é positivo para a direita, né? Certo? Então, vocês viram a forma que eu escrevi? É a direção, é aquela que forma 30 graus com o eixo x positivo. Professor, por que tem que colocar esse positivo? É pelo seguinte, eu vou apagar aqui, tá? Aquela medida que eu marquei. Por que tem que colocar a palavra positivo? É pelo seguinte, se eu simplesmente falasse 30 graus, o vetor B é aquele que forma 30 graus com o eixo x. Olha só quantas possibilidades eu teria. Aquela ali, que é o vetor B original, né? Essa aqui também, essa aqui e essa outra para baixo, cara. Todo mundo que formasse 30 graus com o eixo x serviria, né? Aqui, ó. 30 graus com o x, 30 graus com o x, 30 graus com o x. Qualquer um daqueles quatro serviria. Quando eu falo 30 graus com o eixo x positivo, a gente sabe que o eixo x é positivo para a direita. Então, esse aqui está fora e o outro aqui está fora também. Sobraram apenas aqueles dois. E para determinar qual dos dois é o correto, aí vem o sentido. O sentido. E como eu havia dito a vocês, o sentido é para onde a seta aponta. E aí nós vamos usar a rosa dos ventos. Certo? Então é aproximadamente, pessoal, entre o norte e o leste, aproximadamente nordeste. Eu coloquei aproximadamente porque o ângulo é de 30 graus, né? Se fosse 45 é redondo, né, cara? 45 é nordeste exato, tá bom? Beleza? Então tá, então é isso daí, ok? Beleza, vamos continuar? Vamos falar agora da parte mais importante da aula, soma de vetores. Vamos ver como é que se faz uma soma vetorial, certo? Então, vamos supor que você tenha dois vetores de módulos Azinho e Bzinho. Reparem que vetor, ele não precisa ter nome maiúsculo, não. Ele pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, tá? Para vetores não tem regra. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha dois vetores de módulos A e B, certo? Quero fazer a soma desses dois vetores. Quero obter o chamado vetor soma, também conhecido como vetor resultante, certo? E aí, como é que eu faço? Vamos lá. Então aqui, gente, vamos supor que você tem um vetor A, ele está mais ou menos, né? Para sudeste, e um vetor B para nordeste, ok? Para quem não se lembra, esse pedacinho do vetor aqui, ó, a origem, é popularmente conhecido como bundinha, né? Então esse pontinho aqui é a bundinha do vetor, o nome correto é origem, né? Mas ninguém fala origem, todo mundo fala bundinha. E essa outra ponta aqui, ó, é a extremidade, mas que todo mundo fala cabecinha, né? Certo? Então vamos supor que você tenha dois vetores, o A e o B, os dois têm bundinha, os dois têm cabecinha. Eu quero somar os dois. Como é que nós somamos vetores? Nós somamos vetores colocando a bundinha de um na cabecinha do outro. É assim que faz. Então a gente soma vetores colocando a bundinha na cabecinha, certo? Deixa eu falar um negócio. Professor, o que você fez ali no caso, então? O que eu fiz foi isso aqui, ó. Desloquei o B até a bundinha do B coincidir com a cabecinha do A, certo? Professor, ele pode fazer isso? Claro que pode, claro que pode. O que eu não posso é mexer no tamanho do vetor, nem na direção e nem no sentido. Mas deslocar o vetor, claro, à vontade. Isso é para fazer à vontade, certo? Beleza? Então vamos lá. Então você vai lá, vai colocar a cabecinha na bundinha, foi o que eu fiz, certo? E o que diz a teoria? A teoria fala que o vetor soma, porque toda vez que a gente coloca a cabecinha na bundinha, a gente está fazendo uma soma vetorial, certo? A teoria fala que o vetor soma é o cara que liga a bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Então aqui está o vetor soma, também conhecido, nossa, pelo amor de Deus, também conhecido como vetor resultante. Aliás, a gente só usa resultante, a gente não usa soma, né? A gente basicamente usa o termo resultante. Então, quem vai ser o vetor resultante, então? É o cara que liga a bundinha do primeiro até a cabecinha do último, certo?
A bundinha dele coincide com a bundinha do primeiro. A cabecinha dele coincide com a cabecinha do último, certo? Tudo bem? O que foi que eu acabei de fazer? Vetorialmente falando, fizemos uma soma. Então, quem é o vetor S? Quem é o vetor soma ou vetor resultante? Ele é o vetor A mais o vetor B. Então, gravem isso, pelo amor de Deus. Gravem isso, pelo amor de Deus. Toda vez que eu ligo a cabecinha na bundinha, eu estou fazendo uma soma vetorial. O mais para vetores quer dizer resultante. Então, toda vez que eu estou encontrando, toda vez que eu encontro o vetor resultante, eu fiz uma soma vetorial, certo? O vetor resultante, ou o vetor soma, ele vai ser o vetor A mais o vetor B. Lembrando que qual que é o papel do resultante? O papel do resultante é substituir os vetores. Então, quer dizer que eu posso trocar o A e o B pelo S, que dá o mesmo efeito, certo? Posso trocar o A e o B pelo S, que dá o mesmo efeito, ok? Certo? Mesmo efeito. Olha só. Então, vetorialmente falando, eu fiz uma soma, certo? Então, o vetor S é o vetor A mais o vetor B, ok? Esse esquema da cabeça na bundinha é a famosa regra do polígono. Então, a regra do polígono é esse negócio da cabecinha na bundinha. É quando você soma vetores ligando a cabecinha na bundinha, certo? Essa é a regra do polígono, tá? Aí, gente, qual é a vantagem da regra do polígono? Pô, a regra do polígono tem uma grande vantagem, sabe qual que é? Eu posso somar quantos vetores eu quiser. Quantos vetores eu quiser. Se o cara me der 30 vetores, velho, eu vou lá e boto cabecinha na bundinha da galera. Pá, 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 e faço a soma. Então, por exemplo, eu tenho 3 vetores aqui, ó, o A, o B e o C. Vou pegar o B, colocar aqui. Vou pegar o C e botar a bundinha dele na cabecinha do B. Ficou todo mundo cabecinha na bundinha, não ficou? Tuf, tuf, tuf. Quem vai ser o vetor soma ou resultante? O vetor soma ou resultante é o cara que liga a bundinha do primeiro à cabecinha do último, não é isso? Olha ele aqui, ó. Aqui está o vetor soma ou resultante. Pela regra do polígono, né? Pela regra do polígono é cabecinha na bundinha. Toda vez que a gente encontra o resultante, nós estamos fazendo uma soma vetorial. Então, quem que é o vetor S? Ele é o vetor A mais o vetor B mais o vetor C, tudo bem? Mais o vetor C. Então, essa é a vantagem da regra do polígono. Posso somar quantos caras eu quiser. Qual é a desvantagem da regra do polígono? Pessoal, a desvantagem da regra do polígono é que se eu quiser determinar o valor do S, gente, é só somar os vetores. Ah, o A vale 3, o B vale 4. Então, o S vale 7. Uma soma vetorial, ela é feita simplesmente somando os vetores. Não, cara. A coisa é muito mais complexa. Coisa é muito mais complexa. Então, se eu quiser o vetor soma, é só somar o A e o B? Não. E pela regra do polígono, eu só vou descobrir o soma se o exercício for todo quadriculadinho. Então, por exemplo, aqui é quadriculado, né? Então, vamos lá, vamos fazer a continha aqui, ó. Nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez lá no exemplo do vetor B, nós vamos fazer por Pitágoras. Olha lá, ó. Pessoal, vou fechar um triângulo aqui. Olha o verdinho aqui, ó. Olha o verdinho aqui. Eu vou fechar um triângulo. Quantos quadradinhos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 aqui. E na vertical tem um só. Na vertical tem um só. E quem é a hipotenusa desse triângulo? Olha lá, ó. A hipotenusa do triângulo é o S. É o S, cara. Então vai ficar assim. S ao quadrado vai ser igual. S ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então, S ao quadrado igual a 36 mais 1. S ao quadrado igual a 37. S é igual a raiz de 37.
Então, qual que é o problema da regra do polígono? Se o exercício não for quadriculado, um abraço, amigo, um abraço. Não consigo determinar o valor do resultante, ok? Mas posso somar quantos vetores eu quiser. Então, ali, ó, eu pude somar os 3, não foi? Mas eu sei dizer o valor do S? Sei não. Eu sei que o vetor resultante é aquele ali, mas eu não sei quanto que ele mede, aquele ali não tem quadradinho, aquele ali não tem quadradinho. Só se ele me desse alguns dados e tal, e eu tentasse por geometria plana, certo? Pode ser também. Mas via de regra, é por quadradinhos, ok? Tá bom? Agora vamos ver a segunda regra. Nós temos duas maneiras de fazer resultante. Regra do polígono, que é a cabecinha na bundinha. Regra do paralelogramo. Pessoal, vamos supor que você tenha dois vetores de módulos A e B. Você pega agora a letra maiúscula, tá vendo? Letra maiúscula. O A para Nordeste, né? E o B para Leste. Certo? Quero fazer a soma deles. Quero obter o vetor soma ou vetor resultante, certo? Pela regra do paralelogramo, a gente não faz cabecinha na bundinha. A gente faz bundinha com bundinha, certo? Então, você vai pegar o B e vai deslocá-lo até a bundinha dele coincidir com a bundinha do A, certo? Tudo bem? Aí agora, o que você vai fazer? Você vai pegar a cabecinha do A, você viu que ficou bundinha com bundinha, não foi? Bundinha com bundinha. Agora você vai pegar a cabecinha do A e vai traçar uma pontilhada paralela ao B, tá vendo? Vai pegar a cabecinha do B e vai traçar uma pontilhada paralela ao A. Ok? Qual figura foi formada aqui, gente? Ó? Qual foi a figura formada? Um paralelogramo, é daí que vem o nome da teoria. Certo? Quem vai ser o resultante pela regra do paralelogramo? O resultante é o cara que liga o encontro das bundinhas ao encontro das pontilhadas. Esse cara é o resultante. Vetorialmente falando, o que eu acabei de fazer? Toda vez que eu faço o resultante, eu estou fazendo uma soma vetorial. Então, vetorialmente falando, eu acabei de fazer uma soma. Então, quem é o R? O R é o vetor A mais o vetor B, tá bom? O R é o vetor A mais o vetor B. Beleza? Professor, se eu tivesse feito pela regra do polígono, daria a mesma coisa? Claro, gente, tem que dar a mesma coisa, cara. A resultante tem que dar a mesma, não importa a regra escolhida. Então, por exemplo, pela regra do polígono, eu teria que colocar o B lá em cima, né? Para ficar cabecinha na bundinha, não é isso? Eu teria que colocar o B lá em cima. Aí ficou cabecinha na bundinha, não foi? Aí vamos lá. O que diz a teoria da regra do polígono? Que o resultante é o cara que liga a bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Bateu, bateu. Certo? Você viu que tem que bater, não importa a regra escolhida, ok? Ou eu escolhi outra regra e deu diferente. Então a culpa é de quem? A culpa é de quem? Isso mesmo. Você tem, você tem noção, certo? De que a culpa é sua. Tudo bem? A culpa é sua. Faz o bem para a autoestima, né? Vamos lá. Continuando. Qual é a desvantagem da regra paralelogramo? Você sabe qual é a desvantagem da regra paralelogramo? Só posso somar de 2 em 2. Então, se eu tiver 3 vetores ou mais, o que eu teria que fazer? Se eu tiver 3 ou mais, eu vou ter que pegar 2, fazer a resultante. Aí, essa resultante eu faço com o próximo, certo? E assim sucessivamente. Então, qual que é a desvantagem da regra paralelogramo? A desvantagem é, só posso fazer de 2 em 2. Qual que é a vantagem da regra paralelogramo? É que eu não preciso de quadradinho para determinar o valor do resultante. Eu consigo determinar o valor do resultante porque tem fórmula. Eu não preciso de quadradinho, nós vamos usar a fórmula. Vamos lá, gente. Vamos supor que você tem os vetores A e B, ok? A e B, certo? Olha só. Eu vou fazer pela regra do paralelogramo, tá? Vou fazer pela regra do paralelogramo. Então, nós vamos ligados pela bundinha. Então, ligue os dois pela bundinha. Pá, pá. Liguei pela bundinha. Você vai pegar a cabecinha do A e vai traçar uma pontilhada paralela ao B. Você vai pegar a cabecinha do B e vai traçar uma pontilhada paralela ao A, certo? Tudo bem?
O vetor soma ou resultante é o cara que liga a bundinha do primeiro, a cabecinha do último, olha lá o S, ó. Lá está o vetor soma ou resultante. Vetorialmente falando, o que eu acabei de fazer? Uma soma. Toda vez que eu faço o resultante, eu estou fazendo uma soma. Então, quem que é o vetor S? Ele é o vetor A mais o vetor B, ok? Vetor A mais o vetor B, certo? Vetorialmente falando, acabei de fazer uma soma. Ok. Professor, tem como calcular o S? Tem sim, quer ver? Vou chamar o ângulo entre o A e o B de alfa, certo? Pessoal, se esse cara é alfa, esse outro aqui também é alfa, porque eles são correspondentes, ó. E se esse cara é alfa, aqui eu vou chamar de teta. O que eu posso falar sobre teta e alfa? Ó? Eu posso falar que teta mais alfa tem que dar, como diz o povo na rua, 180. Né? Tem gente que fala assim, 180, certo? 180. Passe o alfa para lá. Quem que é o teta? Quem vai ser o teta? 180 menos alfa, não é isso? Certo? 180 menos alfa. Aí, vocês estão vendo o triângulo que eu marquei aqui, ó? O triângulo DEF. Quais são os lados desse triângulo? S, A, porque esse lado aqui mede A, né? É um paralelogramo, né? Lados opostos congruentes, não é isso? Então, S aqui, A aqui e B para o outro, né? Vamos usar a lei dos cossenos. Então, nós vamos fazer a lei dos cossenos lá no triângulo DEF, tá bom? Vai ficar assim, ó. S ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais ou menos. Lei dos cossenos é menos 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo em frente ao lado que eu quero. Pessoal, o lado que eu quero é o S, então eu vou pegar o ângulo θ, que é o ângulo que está em frente a ele, certo? Ó, olha só, eu tenho uma observação muito importante a fazer aqui. Reparem que não tem seta, tá vendo? Eu não coloquei a seta acima do S aqui, ó. Por que eu não coloquei a seta? Porque agora eu estou fazendo conta. Agora é módulo. É na verdade. Pessoal, agora é módulo, cara. Agora é módulo. E na hora da conta não tem seta. Botou a seta na hora de fazer cálculo. Você até pode fazer isso, né? Só que você tem que colocar entre barras, né? Não é verdade? Mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ah, eu faço. Então, beleza. Você é o único da espécie, certo? Você é o único da espécie. Colocou a seta na hora de fazer conta e não colocou entre barras, tá errado, cara. Tá errado. O fiscal de prova vai passar lá, vai olhar assim. O fiscal de prova fala de boa, né? Olhando a sala e tal. Aí ele, de repente, vê você. Hum, nossa senhora, cara. Não, 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 não. Não, não pode colocar a seta, gente. Não pode colocar a seta, ok? Não pode colocar a seta na hora de fazer cálculo, beleza? Então vai ficar assim, ó, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de θ. Aí vamos lá. Então isso aqui vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de, quem que é o θ mesmo? 180 menos alfa, certo? Foi o que a gente viu ali, né? Bom, lá em trigonometria, o que a gente aprende? Que o cosseno de 180 menos alfa, o cosseno do suplementar, é igual a menos o cosseno do ângulo. Então, o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa, certo? Qualquer dúvida, recorra ao livro de matemática, certo? Substituindo lá, o que vai dar então, gente? S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB, que multiplica menos o cosseno de alfa. Menos com menos vai dar mais. Aqui está a fórmula. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula resultante pela regra do paralelogramo? Resultante ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais, não é menos, é mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Pelo amor de Deus, cara, a regra do paralelogramo não é lei dos cossenos. Ela vem da lei dos cossenos, mas ela é uma lei dos cossenos modificada.
Pelo amor de Deus, eu ouço muita gente falar assim, é a lei dos cossênuos. Não é. Não é. A lei dos cossênuos é diferente. Ela é menos e o ângulo que ela usa é outro. O ângulo que ela usa é o ângulo em frente ao lado que eu quero. E na regra do paralelogramo, é o ângulo entre os vetores. Então, a gente vai falar assim, ó, ângulo entre os vetores, certo? Pelo amor de Deus, a gente não vai falar lei dos cossenos, não. Nós vamos falar a regra do paralelogramo. São fórmulas diferentes, tá bom? E aqui, então, está explícita a vantagem, né? Qual que é a vantagem então, da regra do paralelogramo? Posso fazer conta sem quadradinho, tá bom? Beleza. Vamos ver os casos particulares agora? Pessoal, vetores de mesma direção e sentido, vocês se lembram? Então, vamos supor que você tem um vetor A, horizontal para a direita, e um vetor B, horizontal para a direita também. O A mede 3, o B mede 2, por exemplo. Certo? Gente, eu acho que isso aqui é meio intuitivo, né? Um de 3 para a direita, um de 2 para a direita. É a mesma coisa que um só de 5, né? Eu acho que é bem intuitivo isso, ó. Um de 3, um de 2, os dois para a direita, vai dar um só de 5. Certo? Então, esse é o resultante. O resultante, então, vai dar 1 de 5, certo? Vetorialmente falando, o que eu acabei de fazer? Vetorialmente falando, acabei de fazer uma soma, certo? Então, quem que é o vetor S? Ele é o vetor A mais o vetor B, ok? O vetor S é o vetor A mais o vetor B. O vetorialmente falando, acabei de fazer uma soma, certo? E na hora de fazer o cálculo? Ó, toda vez que eu faço o resultante, eu estou fazendo uma soma vetorial. E na hora de fazer o cálculo, de determinar o valor do S, o que foi que eu fiz? Cara, na hora de fazer o cálculo, eu somei também, hein? Eu fiz 3 mais 2, foi ou não foi? E deu 5, é na verdade. E como provar isso, professor? Ou é só na intuição? É só no instinto? Não, tem que comprovar, ué. Pessoal, quando os caras têm mesma direção e sentido, qual que é o ângulo entre os vetores, gente? Qual é o ângulo entre os vetores? O ângulo é zero. Então, nesse caso, o ângulo alfa vale zero. Então, vai ficar resultante ao quadrado vai ser igual quadrado primeiro mais quadrado segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês se lembram em matemática? Lá em matemática básica, quem que é esse cara? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse cara é o quadrado de A mais B. Olha ele aqui, ó. O quadrado de A mais B. Aí ficou, então, S ao quadrado é igual ao quadrado de A mais B. Tira a raiz, então S é igual a A mais B. Então, está provado o que eu falei. Que quando os caras têm mesma direção e mesmo sentido, como é que eu faço o resultante? Somo. Simplesmente somar. Esse é o único caso em que, vetorialmente falando e algebricamente falando, é a mesma coisa, certo? Vetorialmente falando e algebricamente falando, é a mesma coisa, ok? Então, o que eu acabei de fazer? Fiz a resultante. Então, vetorialmente falando, eu somei. E na hora de calcular a resultante? Somei também. Somei também. Ó, de novo, hein? Não tem seta aqui, hein? Não tem seta aqui, porque aqui é módulo, hein? Botou seta na hora de fazer conta. Ó. Ah, meu Deus. Aí o fiscal, puta, mas é burro, aí é burro. Não, a gente não é burro. Nós não somos burros. Então, a gente não vai colocar seta onde não deve. Certo? Beleza? Olha lá, mesma direção e sentidos contrários agora. Pessoal, você tem um vetor A horizontal para a direita e um vetor B horizontal para a esquerda, tá? Vamos inventar valores aqui. O A mede 5, o B mede 4, ok? O A mede 5, o B mede 4. Vocês concordam comigo que o A com 5 para a direita e o B com 4 para a esquerda dá a mesma coisa que umzinho só para a direita? Isso aí é meio intuitivo, né? Um com 5 para a direita, o outro com 4 para a esquerda, é a mesma coisa que um só de 1 para a direita, né? Acabei de fazer o resultante, não foi? Entre o A e o B, foi ou não foi? E toda vez que eu faço o resultante, eu faço uma soma vetorial. Então, pelo amor de Deus, quem é o vetor S?
ele é o vetor A mais o B. Porque toda vez que faz o resultante, você está fazendo uma soma vetorial. Você, pô, mas eu não... Mas você acabou de subtrair, velho. Você acabou de subtrair. Gente, eu subtraí na hora de fazer o cálculo. Subtrair na hora de fazer o cálculo. Mas, vetorialmente falando, eu fiz uma soma, ok? Uma soma, tá? Tem como provar isso, professor? Que é só subtrair um menos o outro? Ou é só intuitivo? Não, tem como provar. Qual que é o ângulo entre os vetores quando eles formam sentidos contrários? Os vetores estão em sentidos contrários, qual que é o ângulo entre eles? 180. Então, S ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1, para quem não se lembra. Então, isso aqui vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse cara é o quadrado de A menos B, não é isso? Então, S ao quadrado é igual ao quadrado de A menos B. Tira a raiz, então quem que é o S? A menos B. Então, por favor, vetorialmente falando, eu fiz uma soma, porque eu fiz o resultante. Então, vetorialmente falando, eu fiz uma soma, pois eu fiz o resultante. Mas na hora de fazer o cálculo, eu subtraí. Eu subtraí, certo? Vetores de mesma direção e sentidos contrários, a gente subtrai. É o maior menos o menor, tá bom? É o maior menos o menor, tá? Beleza, vamos lá. Vetores perpendiculares entre si. Vetores perpendiculares são aqueles que formam 90 graus entre eles, né? Que é o caso ali, né? Você tem um vetor A para cima, vetor B para a direita. Liguei os dois pela bundinha, certo? Gente, quando liga pela bundinha, é regra do paralelogramo. Então, você vai pegar a cabecinha do A e vai traçar uma pontilhada paralela ao B, certo? Vai pegar a cabecinha do B e vai traçar uma pontilhada paralela ao A, ok? Certo? Beleza. Resultante é o vetor que liga o encontro das bundinhas ao encontro das pontilhadas, né? Aqui está o resultante. Vetorialmente falando, o que eu fiz? Soma. Toda vez que eu faço resultante, eu estou fazendo uma soma vetorial. Agora, e na hora de calculá-lo? Vamos lá. Nesse caso, qual que é o ângulo entre os vetores, hein? O ângulo entre os vetores é de 90 graus. Então, vamos lá? Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, mais 2AB cosseno de 90. Pessoal, cosseno de 90 é zero. Porque não se lembra, é zero. Então, vai zerar essa parte toda. Então, ficou R ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O famoso Pitágoras. Porque se você trouxer o A para cá, traga o A para cá, você vai ver que fecha o triângulo retângulo. O famoso Pitágoras. Então, o R vai dar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Pitágoras, beleza? Bom, diz na internet que esse daí é ele, beleza? Joguei lá, diz que esse daí é a reprodução da imagem dele, certo? Beleza? Vamos lá? Vamos ver um exercício agora? Isso aqui caiu na Unifenas, a universidade particular lá de Alfenas, caiu em 2017, no meio do ano. Levando-se em consideração que cada quadradinho possui aresta equivalente a uma unidade, então cada quadradinho mede 1, né? Qual será o valor da soma de todos os vetores? Ó, aqui já começa derrubando muita gente, porque tem muita gente que não sabe o que quer dizer isso. Se ele quer a soma de todos os vetores, então ele quer o vetor resultante total, não é isso? Ele quer o vetor resultante total, ok? Total. Então, vamos lá, gente? Quantos vetores nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Tem dois que eu já posso eliminar de cara, o A e o D. Olha só. Quanto que mede o A? 1, 2, 3, 4. Quanto que mede o D? 1, 2, 3, 4. Certo? Mesma direção, sentidos contrários, subtrai. Como eles são iguais, então anula, né? 4 menos 4 vai dar 0. Então anulou. Beleza? Então A e o D tá fora já. Agora vamos lá. B com F. B e F têm mesma direção e sentido, né? Então você soma, não é assim?
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai somar e vai dar um só de 10, beleza? Lembrando que, vetorialmente falando, o que eu acabei de fazer? Fiz o resultante, né? O que eu acabei de fazer? Uma soma. Então, aquele cara de 10 é o vetor B mais F. Certo? B mais F. Agora, e o C com o E, hein? C e o E. Vetores de mesma direção, sentidos contrários, né, gente? Você subtrai, né? É o maior menos o menor, certo? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonais. E o outro? 1, 2, 3 diagonais. Sentidos contrários subtrai, né, gente? Um tem 6 para lá, o outro tem 3 para cá, né? Então, vai dar a mesma coisa do que 3 para Nordeste, não é isso? Então, um tinha 6 para Nordeste, o outro 3 para Sudoeste. Então, é a mesma coisa que 3 para Nordeste. Lembrando que, vetorialmente falando, eu fiz uma soma, certo? O que eram 6 vetores, agora são apenas 2. E esse exercício é quadriculado. Gente, quando é quadriculado, cara, polígono, velho. Polígono. Manda ver polígono, certo? Então, eu vou pegar esse vetor C mais E e vou levá-lo lá para trás, conectando a cabecinha dele na bundinha do B mais F, certo? Então, ficou cabecinha na bundinha, né? Cabecinha na bundinha é a regra do polígono, né? Quem que é o resultante pela regra do polígono? É o cara que liga a bundinha do primeiro à cabecinha do último. Tá aqui, ó. Olha ele aqui. Vetorialmente falando, o que que eu fiz? Soma. Soma. Então, quem que é o vetor R? Ele é o B mais F mais o C mais E. Perfeito, cara. Somei todos os vetores. Porque o A e o D anularam, né? Então, somei todos os vetores. Da forma que a Unifenas pediu. E agora está faltando o valor do R, né? Lembra como é que é o esquema quando é quadriculado? A gente fecha o triângulo retângulo, olha lá, ó. Feche o triângulo retângulo, certo? Beleza? E aí nós vamos contar quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 quadradinhos na direção X. 1, 2, 3 na Y, certo? E o R é a hipotenusa daquele triângulo, né? O R é a hipotenusa daquele triângulo. Então, R ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. R igual a raiz de 178, alternativa letra D. Aí você me pergunta assim, professor, o que você achou dessa questão? O que você achou? O que você achou? Como é que você classifica ela? O poderoso Castiga vai responder por mim. Ó. Vai logo, mais ou menos, mais ou menos. Beleza? Então, é uma questão mais ou menos, bem mais ou menos, certo? Vamos ver um outro modelo aqui agora. Determine o módulo da resultante dos vetores dados A, B e C, sabendo que o módulo de A igual ao módulo de B igual ao módulo de C, que é igual a 5. Certo? Bom, pessoal, esse exercício não tem quadriculado, os caras estão ligados pela bundinha, então eu vou mandar ver regra do paralelogramo, certo? Regra do paralelogramo tem aquela limitação, né? Você vai ter que fazer de 2 em 2. Então, o que eu vou fazer? A opção que eu fiz foi a seguinte, eu vou fazer a resultante entre o A e o B, e essa resultante eu faço com o C, certo? Tá bom? Que foi o vetor que sobrou. Vamos lá, vamos começar pelo A e o B. O A está mais ou menos para noroeste e o B está mais ou menos para nordeste. O ângulo entre eles é 120, mais ou menos, tá, gente? Não é exato, não. Bom, vamos lá, os caras são ligados pela bundinha, né? Então é regra do paralelogramo. Vou pegar a cabecinha do A, traçar uma pontilhada paralela ao B. Vou pegar a cabecinha do B, traçar uma pontilhada paralela ao A. O resultante é o cara que liga o encontro das bundinhas ao encontro das pontilhadas. Aqui está ele, ó. Resultante entre A e B, certo? Beleza. Aí agora nós vamos usar a equação da regra do paralelogramo. Então vamos lá. Resultante ao quadrado é igual quadrado primeiro mais quadrado segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles, como diz o povo na rua, 120. 120.
Lembrando, hein? Não tem seta aqui, porque é módulo. Regra do paralelogramo é mais, beleza? Não vai errar esse tipo de coisa, tá? Beleza, vamos lá. Quanto que mede o A? Quanto que vale o A? 5. Então, resultante ao quadrado é igual 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que o B é 5 também, né? Mais 2 vezes 5 vezes 5, ou 120 é menos meio. Vai cortar o 2 com 2, então esse aqui vai ficar 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Corta um, corta com o outro, então o resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, resultante igual a 5, certo? Não sei se vocês perceberam, deu o mesmo valor, né? A resultante deu o mesmo valor do A e do B. Isso é regra, professor? A resposta é sim. Qual é a regra, professor? A regra é: todas as vezes que você tiver dois vetores de mesmo valor, formando um ângulo de 120 graus entre eles, a resultante vai dar o mesmo valor. Então, se o A vale 5, o B vale 5, o ângulo é 120, a resultante é 5. Agora, eu pergunto a vocês, para que decorar isso? Tem aluno que decora isso. Para quê, velho? Eu fiz a conta rapidão, foi ou não foi? Mandei a conta rapidão, não para de decorar bobagem, gente, para de decorar bobagem. Isso daí, ó, informação desnecessária. Deixa para lá, cara, deixa para lá. Só faça a conta rapidão, beleza? Aí, no lugar do A e do B, nós vamos colocar a resultante, né? E sobrou o vetor C. Então, nós ficamos com essa situação aqui, ó. Resultante entre A e B para cima e o vetor C para baixo. Vetores de mesma direção em sentidos contrários subtrai, né? É o maior menos o menor. Então, esse aqui vai ficar 5 menos 5, porque o C vale 5 também. A resultante deu 0, certo? Então, a resultante daqueles três vetores é nula, ok? Beleza? Então, vamos lá? Vamos falar agora sobre subtração de vetores. Gente, por definição, quem é o vetor menos A? O menos, para vetores, pelo amor de Deus, não quer dizer que o cara é negativo. Então, por exemplo, se o vetor A mede 5, o menos A mede menos 5, pessoal, não tem como eu medir algo negativo, porque medida aqui no caso é tamanho. Não existe. Ah, quanto você tem de altura? Menos 1,70. O que é isso? O que é isso? Isso não existe. Medida é módulo, certo? Mas, então o que o menos quer dizer para vetores? O menos quer dizer sentido contrário. E só, mais nada. O menos quer dizer sentido contrário. E acabou, certo? Então, por exemplo, o vetor, vamos supor que o vetor A ele fosse para Nordeste. Então, quem vai ser o vetor oposto menos A? O vetor oposto menos A é só inverter o sentido. Ele vai ficar para Sudoeste. Sudoeste, ok? É só isso, cara. E com o que eu acabei de falar, a gente tem condição agora de fazer operações de subtração. Então, quem que vai ser o vetor D? D de desânimo, né? Que essa matéria é muito massa. Quem que vai ser o vetor D, tal que o D é A menos B? Pessoal, lembra de matemática? A menos B é a mesma coisa que A mais o menos B, não é isso? Traduza para mim isso aí, pelo amor de Deus. O que significa A mais o menos B? Quer dizer que o vetor D de dado, ele é o resultante, porque é isso que o mais quer dizer, né? O mais para vetores quer dizer resultante. Então, o vetor D de dado, ele é o resultante entre o A e o oposto do B. Entre o A e o oposto de B, certo? Vamos ver um exemplo, quer ver? Vamos supor que nós tivéssemos aqueles vetores ali, o A e o B, certo? Beleza? Quem que é o D de dado, gente? É o resultante entre o A e o oposto do B. Então, no A, você não mexe. Já o B, você inverte o sentido. Porque o menos para vetores quer dizer sentido contrário, vetor oposto. Beleza. Aí agora, quem que é o D de dado? Resultante deles. Eu optei aqui por fazer a regra do paralelogramo. Então, eu liguei pela bundinha aqui, ó. Liguei o menos B e o A pela bundinha.
Pega a cabecinha do menos B, traça uma pontilhada paralela ao A. Pega a cabecinha do A, traça a pontilhada paralela ao menos B. E o resultante é o cara que liga em contas bundinhas ou em contas pontilhadas. Olha ele aqui, ó. É o D de dado. Então, o D é o A menos B, certo? Ele é o A menos B, ok? Certo? Beleza? Vamos ver um exercício, então, para a gente ver se pegou o jeitão, como é que faz subtração. Subtração não é fácil não, hein, cara? Tem muita gente que, nossa, apanha demais. Mas pegou o jeitão, nossa, vai fácil, vai fluir bem. Considere dois vetores, A e B da figura, cujos módulos são iguais a 5 e 6. Ok. Determine o módulo do vetor x, tal que 2b igual a 4a menos 2x. Então, vamos lá, gente. Pessoal, matemática, cara. Se eu quero x, então eu vou isolar o x. Então, vamos lá. 2b igual a 4a menos 2x. Simplifiquei todo mundo por 2. Então, b igual a 2a menos x. Isolei o x. Como é que ficou o x? Passo o x para a esquerda, o b para a direita. Então, x vai ser igual a 2a menos b. X igual a 2a menos b, certo? Tudo bem? Pessoal, traduza para mim, cara. 2a menos b é a mesma coisa que 2a mais o menos b. 2a mais o menos b. Traduz aqui, por favor. O vetor x, ele é o resultante, porque é isso que o mais quer dizer, resultante entre o dobro do A e o oposto do B. Então, x é o resultante entre o dobro do A e o oposto do B. Vamos ver como é que fica, então? Então, ali está o desenho original, né? O A e o B formando um ângulo ali de 60. O dobro do A, é só pegar o A e dobrar. Pessoal, eu peguei o A, dobrei de tamanho. Na verdade, não está bem, né? Mas só aceitem, né? Então, eu peguei o A, dobrei de tamanho e desloquei o A aqui para cima. Certo? Vocês vão entender por que eu fiz isso. É para poder aproveitar o ângulo de 60. Mas vamos lá. A gente quer o dobro do A e a gente quer o oposto do B, né? O oposto do B é só inverter o sentido do B. O oposto do B ficou para cá, né? Para cá. Aí eu fui lá e liguei bundinha com bundinha, certo? Ó, por favor, hein? O X é o resultante entre o dobro do A e o oposto do B, certo? Então, eu fui lá, dobrei o A, coloquei lá em cima, inverti o sentido do B, liguei os caras pela bundinha, certo? Beleza? Se aquele ângulo é 60, o outro aqui é 120, não é isso? Porque o total tem que dar 180, né? Os caras estão ligados pela bundinha, então é a regra do paralelogramo. Pega a cabecinha do A, traça a pontilhada, paralela ao menos B. Pega a cabecinha do menos B, traça a pontilhada paralela ao 2A. O resultante é o cara que liga o encontro das bundinhas ao encontro das pontilhadas. O resultante é o X, né, gente? O resultante é o X. Ok? Então, agora é só jogar na regra do paralelogramo. Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser igual. Quadrado primeiro, 2A. Então, 2A ao quadrado mais. Quadrado segundo, B. Então, B ao quadrado. Aí o aluno pode perguntar assim, mas não é menos B? Mas não é menos B? Você botou B. Aí, o que o professor tem que responder nessa hora? Tudo uma alegria. Cala a boca, meu aluno! Você está me secando pela boca! Pelo amor de Deus, está falando merda. Está falando merda. Gente, por favor, o menos só indica sentido contrário. O menos B tem o mesmo valor do B. Então, na hora de fazer conta, o menos não aparece. Na hora de fazer conta, o menos não aparece. Então, 2A, o quadrado de 2A mais B ao quadrado, mais 2 vezes 2A vezes B vezes cosseno de 120, que é o ângulo entre eles. O A é 5, né? Então, 2A vai dar 10. Então, x ao quadrado igual a 10 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 6 vezes cosseno de 120, que é menos meio. Fazendo a conta, gente, 136 menos 60, x ao quadrado igual a 76, fatorei, deu 4 vezes 19, tira a raiz, então x deu 2 raiz de 19, certo? 2 raiz de 19, beleza? Ok, beleza. Vamos falar agora sobre decomposição de um vetor. Nossa senhora, pensa no negócio que a gente usa, cara.
Mas é muito importante, para quem lembra de lei de Newton, vai lembrar que todo exercício de plano inclinado tem que decompor alguém, tem que decompor a força, é na verdade. Então isso aqui é fundamental. Não sabe decompor, o que você vai fazer? Você vai chamar o fiscal de prova, né? Fiscal, olha para mim. Aí o fiscal olha, né? O que foi? Aí você vai fazer isso aqui para ele, igual o lixo escolar, ó. Acabei. Fiscal, acabei. O fiscal, como assim? O que foi? Não sei decompor vetores. O fiscal vai falar, não, na hora que você falar assim, o fiscal... Normalmente são 2 fiscais por sala, né? Aí um fiscal vai olhar para o outro, ele não sabe decompor vetores, ele veio fazer prova? Ele veio fazer prova? Tem gente que gosta de ser humilhado. Tem gente que gosta de ser humilhado. Então, pelo amor de Deus, tem que saber. Vamos lá. Vamos supor que você tenha, gente, vamos supor que você tenha um vetor A. Esse vetor A, ele está inclinado para Nordeste, mais ou menos, certo? Para Nordeste, tá? Beleza. O que é decompor um vetor? Decompor um vetor é obter as suas projeções, as suas sombras, vamos falar assim, né? Nos eixos X e Y. Então, eu vou pegar aqui o vetor A e vou traçar uma pontilhada aqui na vertical até chegar no eixo X. Aqui está, ó, a componente X do A, olha lá, ó, a X, certo? Beleza. Trace uma pontilhada agora na horizontal, ó, até chegar lá no eixo Y. Aqui a componente Y, ó, a Y. Então, o vetor A, ele pode ser decomposto, ou seja, ele tem projeções, ele tem componentes no eixo X e no eixo Y, certo? Beleza? Não sei se vocês perceberam o desenho. O vetor A é o resultante, né, das duas. O vetor A, vetorialmente falando, ele é o AX mais o AY, porque ele é o resultante, né? E na hora de fazer cálculo? Na hora de fazer cálculo, gente, se o exercício me der o AX e o AY, qual que é o ângulo entre eles? 90. Se me pedirem o A, é só fazer Pitágoras. Então, se me derem o AX e o AY e me pedirem o A, é só fazer Pitágoras, beleza? Só que na decomposição não vai ser isso que ele vai pedir, né? Na decomposição ele não vai te dar o AX e o AY, vai pedir o A. Vai ser o contrário. Ele vai dar o A e vai pedir o AX e o AY. Aí você se pergunta assim, professor, por que eu vou trocar 1 por 2? Porque, gente, o A é o resultante deles, né? Quer dizer que os dois podem ser trocados pelo A e vice-versa. O A pode ser trocado pelos dois. Aí você me pergunta assim, por que eu vou trocar o A pelos dois? Qual é a vantagem? Gente, por que eu troco 1 por 2? Pessoal, é mais fácil lidar com 2 nos eixos corretos do que com um torto. Tudo que é torto não presta, certo? Aí você leva para a conotação que você quiser, certo? A minha conotação aqui é física. Então, nada que é torto presta. Apareceu torto na sua frente, sai daqui, odeio coisa torta. Torto não presta, sai daqui, cara, sai daqui, certo? Sai daqui. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a decomposição, porque nada que é torto presta, certo? Beleza? Nós vamos decompor o A em AX e AY. Como é que eu faço para decompor? Bom, para decompor, o cara vai ter que te dar um ângulo. Qual o ângulo? Esse ângulo aqui, ó, entre o AX e o A. Ou então ele pode te dar o outro, entre o AY e o A. Qualquer um dos dois serve, tá bom? Vamos lá. Formei um triângulo retângulo aqui, ó, gente. Onde eu estou passando a ponteira laser, ó. Eu formei um triângulo retângulo, né? Quem vai ser o cosseno de θ? O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente AX sobre a hipotenusa, que é o A, né? Então, quem vai ser o AX? A vezes o cosseno. E quem vai ser o seno de θ? Cateto oposto a Y, você vê que tem o mesmo valor, né? A Y, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, quem vai ser o AY? A vezes o seno, não é isso? A vezes o seno. Então, é assim que a gente decompõe. O cara vai te dar um ângulo,
você vai formar o triângulo e vai fazer seno e cosseno, certo? Aí o AX ficou A cosseno, o AY ficou A seno. Professor, toda vez eu vou ter que fazer isso? Formar um triângulo e tal? Não. Tem um macete que é muito bom e a gente usa esse macete todas as vezes. Qual que é o macete? Quem estiver com o ângulo, no caso é o AX, né, gente? Quem estiver com o ângulo será cosseno, certo? E quem estiver sem o ângulo será seno. Então, com o ângulo, cosseno. Sem o ângulo, seno. Tá bom? Beleza? Vamos ver como é que é isso? Questão da UFLA, Federal de Lavras. Os 3 vetores representados da figura têm resultante nula. Quais os módulos dos vetores A e C, sabendo que o módulo de B é igual a raiz de 6? Você pode pensar assim, fazer igual aquele outro que o professor fez, né? Os caras são ligados pela bundinha. Eu vou pegar 2 aqui, fazer o paralelogramo, né? E esse cara tem que anular com o outro, né? Bacana, bacana, uma boa ideia. Só que não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque quando eu fizer a resultante aqui, ó, pela regra do paralelogramo, eu não sei quanto vale o C. E na hora que eu igualar com o A, eu não sei quanto que vale o A. Então travou. Travou. Putz, travou. Travou. Nossa, outra coisa que desanima, né? Quando a gente tá fazendo prova. É de puf, você vai todo empolgado com a ideia e puf. Aí, olha a reação do cara que elaborou a prova e já imaginou que você cairia nessa. Olha lá. Já imaginou que você ia cair nessa. Tá vendo? O cara não gosta da gente. O cara não gosta. Quem faz isso não gosta da gente, certo? Professor, então aquele esquema lá não dá certo. E agora, o que eu faço? Decomposição, cara. Decomposição. Gente, você gosta de coisa torta? Não, ninguém gosta. Bateu o olho e disse, não, tá torto, sai fora. Sai fora, odeio coisa torta. Sai fora daqui, odeio coisa torta. Então nós vamos decompor. Quem que nós vamos decompor? O B e o A. O B e o A, certo? Que são os dois inclinados. No C eu não mexo, porque o C já está na direção correta, certo? Ele já está no eixo X. Então vamos começar pelo B, vamos lá. Vamos decompor o B em BX e BY. BX horizontal para a direita, BY vertical para cima, que são as componentes dele, né? Professor, como é que você sabe que ficam desse jeito? Porque se eu traçar as pontilhadas, o B vai ser o resultante delas, certo? O B vai ser o resultante delas. Vamos lá? Quem vai ser o BX? De acordo com o desenho lá do slide, o ângulo entre o B e a horizontal é 60, né? Então, quem vai ser o BX? Usando o macetinho que a gente acabou de ver, para poder agilizar. O BX, ele é o B, que é o cara que deu origem a ele, tem que ter o resultante, né? É o B, que é o cara que deu origem a ele, vezes o cosseno de 60, porque ele está com o ângulo, certo? Com o ângulo. Então, vai ficar assim, B vezes cosseno. Quanto que é o B? Raiz de 6 e o cosseno de 60 é meio. Isso aqui vai dar raiz de 6 sobre 2, certo? Raiz de 6 sobre 2. Tá? E o BY? Ele é o B, que é o cara que deu origem a ele, vezes o seno de 60, porque ele está sem o ângulo, olha lá. Ó. Quem está sem o ângulo é seno. O B vale raiz de 6, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, raiz de 6 vezes raiz de 3, raiz de 18, você fatora, vai dar 3 raiz de 2. Então, o BY deu 3 raiz de 2 sobre 2, certo? Beleza, vamos para o vetor A agora. O vetor A está inclinado também, e o ângulo que ele forma com a horizontal é 45, né? 45. Então, nós vamos decompô-lo em AX e AY, certo? O AX horizontal para a direita e o AY vertical para baixo. Professor, como é que você sabe que vai ficar desse jeito? E se eu traçar as pontilhadas, fecha com o A, né? E o vetor A tem que ser o resultante das suas próprias componentes, é óbvio, né? Certo? Vamos lá, quem vai ser o AX? O AX, ele é o A cosseno. Por que o cosseno? Porque ele está com o ângulo. Olha lá, ele está com o ângulo. Gente, você sabe quanto que vale o A? Não. E o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2.
Então, o AX deu A raiz de 2 sobre 2. O AY, ele vai ser o A seno, porque ele está sem o ângulo, né? Vai dar o mesmo valor, né? Porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, certo? Beleza. Então, vamos lá. Gente, para que a gente faz decomposição mesmo? Para trocar o torto pelas componentes, não é isso? Então, no lugar do B, o que a gente coloca? BX e BY. E no lugar do A, AX e AY, certo? O exercício falou que a resultante era nula, é ou não é? Então, quer dizer que os vetores têm que se anular, não tem? Então, no eixo Y, tudo que estiver para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Então, o AY tem que ser igual ao BY. A raiz de 2 sobre 2, que é o AY, tem que ser igual a 3 raiz de 2 sobre 2, que é o BY. Corta, né? Raiz de 2 sobre 2, graças a Deus. A igual a 3. E no eixo X, vamos lá. Tudo que está para a esquerda tem que ser igual a tudo que está para a direita. Então, C tem que ser igual a AX mais BX. C vai ser igual a o A vale 3, hein, gente? A raiz de 2 sobre 2, mais 6 raiz de 6 sobre 2. Aqui não tem o que fazer, vai ficar desse jeito mesmo. Beleza? Alternativa certa, letra A. A de... Sou eu, abestado! Vote 22. Cuidado com quem você vota, porque senão é você que é o abestado, certo? É você, tudo bem? Então, muito cuidado, viu? Vamos lá. E para terminar nosso assunto, nós vamos falar dos versores. Versores é um assunto muito raro, é basicamente em provas militares. Então, ITA, IME, Força Aérea, basicamente, certo? Mas também cai na prova da UNIRV, a UNIRV cobra também. Já viram NB, certo? Não é tão normal. Pelo sim, pelo não, vamos ver, né? Então, o que é o versor? Versor é um vetorzinho, perdão, que vale quanto? Ele vale 1. E todo vetor pode ser escrito em função de seus versores. Então, olha só, o eixo X, o versorzinho dele é chamado de I. Ele mede 1 quadradinho. No eixo Y, o versorzinho é chamado de J, mede 1 quadradinho. E no eixo Z, o versorzinho é chamado de K e mede 1 quadradinho. Todo e qualquer vetor que eu quiser, olha aqui o vetor R, ó, ele pode ser escrito em função de seus versores. Então, ele pode ser escrito assim, ó, o vetor R pode ser escrito como X vezes o versor I. Versor, em vez de ser representado por uma seta, ele também pode ser representado por um chapéuzinho. Então, você pode usar a seta, igual ele fez aqui, você pode usar um chapéuzinho. Então, o vetor R ele vai ser o X I chapéu, mais o YJ chapéu, mais o ZK chapéu. Aí você deve estar assim, ó. Hã? Que merda é essa que esse cara tá falando? Eu vou dar um exemplo, se não der exemplo, realmente não dá para entender. Não dá para entender. Então, por exemplo, todo vetor pode ser escrito em função de seus versores, não é? Então, olha o vetor A. O vetor A ele é o 3i mais 2j. O que isso quer dizer? O i é o que representa o eixo X. E o j é o que representa o eixo Y. Então, o que quer dizer o vetor A ser o 3i mais 2j? Quer dizer que no eixo X ele tem 3 quadradinhos, no eixo Y ele tem 2. E o vetor A é o resultante disso. Então, 3i mais 2j quer dizer 3 no X, 2 no Y, e lá está o vetor A. Tá vendo? Olha o vetor B, gente. Menos 2i menos 4j. Então, lá. Menos 2i quer dizer o quê? 2 quadradinhos no eixo X. Para a esquerda, o menos é para a esquerda. Menos 4j quer dizer o quê? 4 quadradinhos no eixo Y. Para baixo, porque é menos. Então, vamos juntar isso? 2 para a esquerda, 4 para baixo, não é isso? Liga, vai. Olha lá o vetor B.
Olha lá o vetor B, tá vendo? Então, todo vetor pode ser escrito em função de seus versores, tá? Pode ser escrito em termos de I, J e K. O K normalmente não aparece, porque a gente não trabalha aqui no ensino médio com tridimensional, a não ser IT e IME, certo? Tudo bem? Beleza? Vamos fazer um exercício para ver como é que é? Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Grandezas vetoriais são frequentemente expressas em termos de vetores unitários, que são os que não possuem dimensão, mas têm módulo igual a 1, e são utilizados para especificar uma determinada direção e sentido, não tendo nenhum outro significado físico. Considerando-se os 3 vetores e velocidades. Então, gente, ele deu 3 vetores lá, o V1, V2, V3. Então, o vetor V igual a 2V1 menos V2 mais V3 tem módulo em metros por segundo D. Gente, isso aqui é uma equação vetorial, né, cara? Traduz essa equação aqui, ó. O vetor V é o resultante entre o dobro do V1, o oposto do V2 e o V3. Cara, vocês lembram? Pega o V2, inverte o sentido, não sei o que lá. Quando você trabalha com versores, é muito mais fácil. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com versores, pode jogar direto, cara. Não tem que fazer aquele negócio de, inverte sentido, bota bundinha com bundinha. Não, tem isso não. Só manda V direto. Então, quem que vai ser o V? Vamos lá. 2V1. Quem que é o V1? 2I mais 4J. Menos V2. Quem que é o V2? Menos 3I menos 4J. Mais o V3. Quem que é o V3? I mais J. Fazendo a conta, gente, isso aqui deu 8I mais 3J. Traduza para mim. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vetor V é um cara que tem 8 quadradinhos no X e 13 no Y, certo? 8 no X para a direita, porque é mais 8. 13 no Y para cima, porque é mais 13. Se você ligar, lá, opa, ligou, né? Então, o vetor V tá ali, ó. É o resultante, é a hipotenusa, né? E você vai fazer o que para descobrir o valor dele? Porque a pergunta dele é o módulo, é o valor, né? Lembra como é que faz? Lá do início do capítulo de vetores? Pitágoras, velho. O V ao quadrado igual a 8 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. V ao quadrado igual a 233. V aproximadamente 15,3. Alternativa letra E de... É de casa, né? O melhor programa da Globo, ok? Beleza, então é isso. Certo? Espero que todos tenham entendido, todos tenham gostado. Até o próximo módulo. Fiquem com Deus. Tchau, 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 gente.